programa Respostas está de volta. Um bom dia, uma saudação muito carinhosa para todos vocês. Boa tarde também para quem vai participar depois, vai poder rever esse programa. Um programa hoje especial no sentido de que nós estamos unidos a toda a igreja no Brasil, a CNBB, Toda Vida Importa. É esta campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que hoje estão convidando todos os cristãos católicos a uma sensibilização, a um dia de oração e alguns gestos concretos para que possamos celebrar a partida desses nossos irmãos e irmãs que perderam suas vidas nesta pandemia. Então nós vamos suplicar a Deus que Deus dê o abraço, a acolhida, essas pessoas que viveram momentos difíceis nos seus últimos passos neste mundo, mas que eles possam contar com a nossa oração, com o nosso amor. E nós podemos dizer que na nossa solidariedade cristã nós não podemos dizer que vamos continuar os mesmos. Pessoas que amamos vão fazer muita falta entre nós. A vida continua, sim, até porque eles mesmos, aqueles que partiram, com certeza querem que nós continuemos nossa vida na esperança, na fé, construindo aquilo que a gente pode nesse mundo. Mas tenho absoluta certeza que nesse momento todos nós temos que realmente celebrar o luto. O luto é um processo necessário até para dizer que a vida de alguém nos importa. E esta saudade, também é um dia da saudade, porque eu sei que tem muitos de vocês que estão acompanhando esse programa agora, já devem estar pensando concretamente no amor que partiu, pode ser um pai, pode ser uma irmã, pode ser alguém muito próximo, um grande amigo, uma grande amiga. É um dia da saudade, mas a saudade entre nós deve nos levar a valorizar mais o sentido da vida e a fraternidade. Por isso o programa Respostas de hoje, a gente começa falando exatamente sobre essa questão desta campanha que a CNBB está convidando todo o Brasil. Como vocês sabem, nosso programa funciona num primeiro momento a partir da reflexão de um texto. E como hoje todo mundo está indo atrás das fontes e nós precisamos das fontes seguras, por isso que nós apresentamos sempre no primeiro bloco do programa Respostas, um texto que para nós é muito importante para a caminhada da Igreja, o Concílio Vaticano II, que dentro de um dos seus documentos veio falar para a gente exatamente da importância do diálogo da Igreja com o mundo. Nesse sentido, nós estamos fazendo um olhar panorâmico daquilo que a Igreja está sentindo, observando, e esta Igreja, no seu critério de discernimento, percebe que tem luzes, mas também tem sombras. É interessante isso. O olhar da Igreja é o olhar crítico do ponto de vista da fé, mas não é um olhar de quem só condena, é um olhar de quem também sabe reconhecer os pontos, as coisas bonitas que a modernidade trouxe. Não precisa jogar tudo fora, como a gente costuma dizer, né? Tendencialmente, alguns grupos têm esta mania, né, de demonizar o mundo, como se o mundo fosse algo muito alheio, inclusive a nós mesmos. Então, por isso que esses textos são muito importantes. Nós vamos para a leitura do texto e eu já volto para a reflexão. A Igreja no mundo atual. Jesus Cristo, resposta e solução da problemática humana. Na verdade, os desequilíbrios de que sofre o mundo atual estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem, porque no íntimo do próprio homem muitos elementos se combatem. Enquanto por uma parte ele se experimenta como criatura que é, multiplamente limitado, por outra sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Atraído por muitas solicitações, vê-se obrigado a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Mais ainda, fraco e pecador, faz muitas vezes aquilo que não quer e não realiza o que desejaria fazer. Sofre assim, em si mesmo, a divisão, da qual tantas e tão grandes discórdias se originam para a sociedade. Muitos, sem dúvida, que levam uma vida impregnada de materialismo prático, não podem ter uma clara percepção desta situação dramática, ou oprimidos pela miséria, não lhe podem prestar atenção. Outros pensam encontrar a paz nas diversas interpretações da realidade que lhes são propostas. Alguns, só do esforço humano, esperam a verdadeira e plena libertação do gênero humano e estão convencidos de que o futuro império do homem sobre a terra satisfará todas as aspirações do seu coração.
E não faltam os que, desesperando de poder encontrar um sentido para a vida, louvam a coragem daquele que, julgando a existência humana vazia de qualquer significado, se esforçam por lhe conferir, por si mesmos, todo o seu valor. Todavia, perante a evolução atual do mundo, cada dia são mais numerosos os que põem ou sentem com uma nova acuidade as questões fundamentais. Que é o homem? Qual o sentido da dor, do mal, da morte, que apesar do enorme progresso alcançado continuam a existir? Para que servem essas vitórias, ganhas a tão grande preço? Que pode o homem dar à sociedade e que coisas dela pode receber? Que há para além desta vida terrena? A Igreja, por sua parte, acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todos, oferecem aos homens, pelo seu Espírito, a luz e a força para poderem corresponder à altíssima vocação. Nem foi dado aos homens sob o céu outro nome, no qual devam ser salvos. Acredita também que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre, e afirma, além disso, que subjacentes a todas as transformações, há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quer, portanto, o concílio, à luz de Cristo, imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação, dirigir-se a todos para iluminar o mistério do homem e cooperar na solução das principais questões do nosso tempo. Gaudium et Spes. É muito bom a gente ter um contato com um texto desses que nos traz tantas esperanças e está falando, é uma página de antropologia, mas da antropologia, uma visão de ser humano a partir do olhar da fé. E é muito interessante que a proposta desse número 10 da Gaudium et Spes é que Cristo, sendo o primogênito de toda a criação, um irmão dos homens, ele se torna para nós o critério fundamental de transformação da realidade, e sobre o olhar de Cristo, olhando para Cristo, o texto diz que nós vamos encontrar as grandes respostas para a questão de hoje. Então, até o próprio programa Resposta, quando a gente fala onde é que nós vamos buscar estas respostas, em última instância, o fundamento máximo da nossa busca, daquilo que nós estamos procurando responder diante das angústias, diante das esperanças dos nossos tempos, nós dizemos que Cristo é a resposta. Isso porque no mistério de Cristo, o ser humano encontra a elucidação do seu próprio mistério. De fato, Cristo é o primogênito de toda criatura, diz o texto, né? De toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, Deus feito homem. E nesta dimensão, Cristo é a luz que ilumina o mistério do homem. Por isso que as grandes questões antropológicas se voltam de maneira muito peculiar, muito centrada na questão teológica. E do ponto de vista teológico, é a cristologia, é Cristo, a realidade cristocêntrica da nossa vida, exatamente porque é a luz de Cristo que se elucida o mistério do homem. E veja que, olhando para Cristo, a Igreja está dizendo no concílio que assim nós poderemos cooperar com a busca das soluções para os principais problemas do nosso tempo. Então é uma igreja que olha para os problemas, não finge que eles não existem. Sabe reconhecer o aspecto positivo deste anseio do coração humano, coloca o ser humano situado dentro de uma história de liberdade, mas também uma história de escravidão, de uma história submetida à força do pecado, e exatamente é esse pecado que causa este desequilíbrio, que muitas vezes se reflete até na própria sociedade, e o texto vai dizer que esse desequilíbrio começa no coração do ser humano, né? Os desequilíbrios, diz o texto, de que sofre o mundo atual, estão ligados com aquele desequilíbrio fundamental que se radica no coração do homem. Veja, dentro do próprio homem, o texto coloca que este homem, dentro da própria casa, se encontra dividido. Aquele drama expresso por Paulo, por que eu deixo de fazer o bem que quero
e acabo fazendo o mal que eu não quero. Então fala-se dessa divisão interior, começa por esse desequilíbrio interior, porém, atenção, o texto diz que esse desequilíbrio pessoal causa outros sucessivos desequilíbrios. Aqui nós já estamos falando de níveis estruturais de desequilíbrio, repercutem na sociedade. Por isso que nós podemos falar hoje de pecado social. Deveríamos ter falado com muito mais, muito antes, mas as pessoas hoje estão muito centradas numa dimensão de salvação ainda, estão muito centradas numa dimensão de salvação individual, mas se esquecem que a salvação acontece dentro de uma trama relacional. Então nós nos salvamos com as pessoas. Nós fazemos parte de um povo. A nossa história de salvação é exatamente isso, uma história da qual participam inúmeros elementos, inúmeras pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso caminho de fé, desde o seu despertar. Porque quem foi que nos anunciou Cristo? Foi um anjo? A gente teve uma visão? Não. A grande maioria de nós conheceu o Evangelho a partir do testemunho de outra pessoa. Então não dá para pensar a salvação numa dimensão estritamente individual, porque isso é impossível. Nós vamos nos salvar pelo amor a Deus, mas também pelo amor ao próximo. São uma única moeda, mas duas faces, são duas faces de uma única moeda. Então a nossa salvação também precisa ser pensada nesta dimensão. Por isso que quando a gente fala dos desequilíbrios sociais, nós não estamos negando que a fonte desses desequilíbrios estejam no coração humano. Mas aí nós já vamos perceber que existe o pecado do mundo, ou seja, quando a gente vem a esse mundo, a gente já percebe uma série de estruturas que correspondem a este desequilíbrio, aliás, que levam à frente esse desequilíbrio. Aí a gente percebe o quê? O que é a guerra? A guerra é fruto de um desequilíbrio que começa no coração humano, vai repercutindo, falta de diálogo junto uma série de fatores, e depois a gente percebe o quê? Que a guerra é uma falência. Toda guerra é um sinal de falência. Isso significa que quando nós falamos que o que dá trabalho mesmo hoje é dialogar, é verdade. Se a gente quiser, vamos começar a brigar todo mundo, vamos começar cada um por si e Deus por todos, mas isso não é possível. O cristão sabe que precisa reconstruir, começar a reconstruir neste mundo já a presença de Deus, a reconstrução da harmonia com a criação, com o criado, a reconciliação entre nós e a comunidade, e a reconciliação com Deus. Vocês perceberam? Esses desequilíbrios, eles estão refletidos em diversas dimensões essenciais do existir. Eu existo como pessoa inserida numa história, numa comunidade, numa família. Então a gente não pode ver o mistério do mal só do ponto de vista do indivíduo. Salvação individual. É muito relativo. O que significa isso? Por quê? Porque nós vamos passar por um juízo pessoal, mas não nos esqueçamos que tem um juízo universal, e justamente esse juízo universal vai nos ajudar a perceber, olhar o nosso ser no mundo a partir das relações históricas que nós estabelecemos. Tá? Então veja que nós somos convidados a colocar Cristo como a resposta que o coração humano está buscando. E nós estamos buscando. Por isso que esse programa Respostas também tenta, de certa forma, trazer uma luz, né? E nós chegamos ao final desse primeiro bloco. Que bom que você está aí conosco. Depois de fazer essa reflexão sobre a igreja no mundo atual, nós vamos para o intervalo. Não saia daí, já voltamos. A gente prometeu e agora estamos aqui de volta. Nós prometemos e cumprimos aqui na TV Imaculada. Que bom que você está na sintonia conosco. Esta TV que evangeliza, essa TV que procura sempre não passar desinformação, porque sabemos a responsabilidade dos meios de comunicação social nesses tempos de fake news. Então aqui a gente está sempre procurando
olhar as fontes, fazer comparação de fontes, e de fato esse comprometimento com a verdade, com a comunicação ética é um compromisso sempre muito presente na TV Imaculada. E nós vamos agora para o momento das perguntas que vocês nos mandaram. Por sinal, eu estava comentando agora aqui que são muitas perguntas que nos chegaram. Chega a estar, os papéis aqui chegam a estar grossos, né? Mas a gente vai começar lembrando sempre que se você manda a sua pergunta, ainda que a gente não responda naquele programa, pode ser no próximo. A gente não joga fora nenhuma pergunta, né? A Tatiane da Copa Sul. Tatiane, saudação para você e todo o pessoal do Copa Sul. Fábio não vai precisar hoje do GPS humano, porque eu sei onde está o Copa Sul. Agora eu lembrei. Estou aprendendo, viu? Estou aprendendo, Fábio. Padre, a Tatiane pergunta, tem limite de idade para virar freira? Olha só, essa expressão, né? Virar freira. Passou, né? No senso comum das pessoas. Que interessante. A Tatiane continua, uma pessoa que teve uma religião não cristã pode se tornar freira ou padre? Se puder, o que precisa para isso? Tatiane, tem duas perguntas aqui em uma, né? Vamos dizer. Primeira questão, limite de idade para se tornar uma religiosa, uma freira, como você mesmo disse. Olha, todas as congregações religiosas têm um chamado serviço de animação vocacional. O que seria esse serviço de animação vocacional? É aquela primeira fase de contato, normalmente, onde estas irmãs que têm um determinado carisma está presente em determinado local, em determinada comunidade, em determinada região. O que esse serviço de animação vocacional faz? Faz um trabalho de despertar, mas faz também um trabalho de colher aquelas jovens que estão assim, sabe, sentindo no coração o chamado. Porque a grande questão que a igreja coloca em primeiro lugar é a dimensão do chamado. Por quê? Porque a iniciativa é de Deus. Essa missão na vida, a Tatiane, não nasce por uma pessoa que se oferece. Não é simplesmente por um querer. É sobretudo por um perceber um chamado. Fazer a experiência de um chamado de Deus. E você sabe, Tatiana, que às vezes esse chamado, de algumas pessoas, são chamadas vocações adultas. Chega até depois que a pessoa fez faculdade. Eu conheci, por exemplo, um padre ali da nossa diocese que ele já tinha feito medicina, já tinha feito outra faculdade. Então, hoje se fala muito de vocações adultas. Mas, normalmente, Viviane, Tatiane, o que acontece normalmente? O chamado de Deus começa cedo. Alguns sinais que vão apresentando, porque na fase da adolescência ali, as jovens vão começar a observar já as irmãs, como se comportam, se são mulheres felizes, se são pessoas de bem com a vida. Observando o testemunho das irmãs, às vezes algumas meninas em tenra idade já vão sentir esse chamado. Aí o que o serviço de animação vocacional vai fazer? Vai fazer um processo de acompanhamento. O que significa, Tatiane? Pode ser que uma jovem de 13, 14, 15 anos, esse processo de acompanhamento inicial, ele é feito ainda na família, a pessoa ainda não é tirada da comunidade. Então, o serviço de animação vocacional não vai logo tirar a pessoa da família, mas vai fazer o quê? Um caminho com a jovem, um caminho de discernimento, para ajudar ela naquele nível de consciência que ela pode chegar naquela respectiva idade, ainda que seja muito jovem, a perceber os sinais do chamado de Deus, a intensificar o contato com a palavra de Deus, a oração. Por quê? Porque quando entrar na casa de formação religiosa, essa pessoa já tenha uma consciência, vamos dizer assim, suficientemente amadurecida. Porque depois que entra dentro de uma comunidade religiosa, ali tem diversos preceitos, a pessoa é educada no carisma, para a obediência, para a vivência dos votos, né? Tudo aquilo que a gente fala que é compromisso próprio. Então, Tatiane, não é que tem uma idade específica. As congregações variam, o processo, digamos, da idade varia demais de um para outro. Pode ser uma vocação adulta, pode ser por exemplo, tem congregações que tem freiras que eram viúvas, para você ter uma ideia. Então, tem congregações que senhoras, por exemplo, a mãe do bispo Dom Henrique, que é o bispo da Diocese de Dourados,
ela é uma freira, ela é uma religiosa, mas ela é viúva. A mãe do bispo é uma religiosa. Então, para você perceber que essa questão da idade é muito variável, tá? Mas normalmente o caminho acontece assim, a jovem se encanta com o carisma, já na comunidade e aos poucos vai sendo acompanhada pelo serviço de animação vocacional. E isso, Tatiane, pode começar muito cedo. O que não acontece é mandar as meninas, e eu espero que não façam isso, né? Eu acho que a gente tem que evitar algumas coisas, porque tem um período que o adolescente ele tem que estar com a família, né? Claro que aqui eu já estou emitindo um juízo, um parecer mais pessoal, mas para dizer que boa parte das congregações não vão tirar a menina da família logo, cedo, muito nova, tá? Por quê? Porque precisa fazer todo um caminho. E quanto mais o adolescente caminha numa comunidade, mais madura será a sua resposta religiosa. Por quê? Em última instância, a decisão mesmo é tomada entre Deus e a pessoa que sente o chamado. A igreja, não é? A igreja vai moderar isso, vai acompanhar esse processo, mas a igreja vai dizer, olha, existiu o chamado, então vamos fazer o processo. Aí a pessoa entra na congregação, viu, Tatiane? Aí a pessoa entra na congregação e faz o seu caminho. Mas de congregação para congregação, isso muda muito. Segunda pergunta sua, Tatiane, uma pessoa que teve uma religião não cristã, pode se tornar freira ou padre? Com certeza. Ainda que você não tenha sido cristão, ainda que você tenha sido ateu, e você faz um caminho que nós chamamos de metanoia no grego, de conversão, claro, você precisa primeiro ser, eu falo assim brincando, né? Antes de ser padre, você precisa ser gente, ser homem, ser mulher, depois você precisa ser cristão. Só depois você deve pensar, eu sei que alguns entortam o nariz assim quando o padre fala assim, porque de repente chega no seminário, chega na casa de formação, né? Parece que tem que sufocar tudo aquilo para vestir a freirinha ali, né? Para vestir o padre na forma, né? Formatação. Não. A pessoa é chamada como ser humano, com seus limites, com seus problemas, né? Não tem? Vocês sabem, vocês que nos conhecem, nós padres, nós viemos de famílias. Nós não somos pessoas perfeitas. Nem as religiosas, vocês percebem que nós temos influências positivas, mas também negativas da nossa história familiar, da nossa vida. Por quê? Porque parece besta falar isso, né? Óbvio, somos seres humanos. Neste sentido que eu falo que antes de pintar a freira na menina, ou pintar o padre, é um modo de dizer, tá, gente? Eu não quero faltar com respeito. Ou de formatar o padre na cabeça, primeiro, ser gente, ser homem, mulher e ser cristão. Então, o que significa? O primeiro caminho que a pessoa precisa fazer é de encantar-se por Cristo. Quem não se encantou por Cristo, não pode entrar no seminário, porque qualquer hora vai desanimar e vai ficar se perguntando, mas eu entrei pelo bispo? Eu entrei por causa de fulano? Eu entrei por causa de ciclano? Porque se não for por causa da experiência do chamado, Tatiane, não adianta. E como que você faz a experiência do chamado? Quem chama? Deus. Então você precisa, depois que você se converte, fazer um caminho de contato com a palavra de Deus, de conhecer os evangelhos, de aproximar-se de Cristo, de apaixonar-se por Cristo. Porque toda a vida religiosa é tentar viver de maneira muito especial um carisma que vem de Cristo. Todos os carismas, no fundo, são cristocêntricos. O padre é tentar ser o quê? O bom pastor. Quem que é o bom pastor? Quem que é o modelo? Não é o padre Adriano, o modelo de padre. É Cristo. Cristo, bom pastor. Então, o que precisa, Tatiane? Desculpa, não importa o que aconteceu antes. O que precisa é o que eu vou fazer agora. O caminho de maturação, que passa em primeiro lugar pelo conhecimento do Evangelho, do tornar-se cristão, do fazer experiência de comunidade, e aí sim, aí vamos tentar, percebendo os chamados para uma vocação, aspas, especial, nós vamos dizer o quê? Vamos começar então, percebendo que esse menino, que essa menina está sendo chamado para essa vocação de especial consagração, vamos prepará-lo para isto. Veja que é um terceiro momento. Então sim, toda pessoa que não for cristã, que for de uma outra religião, pode fazer todo um caminho de conversão, passar pelo batismo. Você entendeu, Tatiane? Precisa fazer primeiro uma experiência de vida comunitária, de conhecimento do Evangelho e de Cristo. Por quê? Porque quem chama é Deus.
Claro que vai se servir das mediações, às vezes de uma irmã, às vezes de uma avó, às vezes de um padre, às vezes de um amigo muito religioso. Deus tem seus meios, mas em última instância, a relação que tem que se estabelecer é do vocacionado e Deus. E isso não se faz senão dentro de um processo, tá? Então, por isso, pode sim, uma pessoa que foi de outra religião, sem nenhum problema. Uma pessoa que não tinha nenhuma religião antes, sem problema. O que precisa é fazer o caminho de conversão de metanoia. Que, por sinal, Tatiana, é um caminho que começa ali na nossa preparação para o batismo e não termina nunca. Eu estou me convertendo ainda também. Já sou padre há mais de 20 anos, mas eu ainda estou em processo de conversão, tá? Tatiana, eu espero que eu tenha conseguido responder para você sobre essa questão, né? E nós vamos agora para a pergunta do professor Rony Roriz. Professor, muito obrigado pela sua pergunta. Olha que coisa boa. Temos um professor. Aqui a gente vai se entender, porque eu também sou professor, né? Professor Rony, muito obrigado pela sua participação. O professor Rony faz uma pergunta bem direta. Qual a Bíblia é certa? Qual a Bíblia é certa? A católica ou a dos crentes? Veja, a primeira resposta que eu dou, aquilo que existe na Bíblia dos crentes tem na Igreja Católica. Então, o que tem lá é certo, seja dos crentes, seja dos católicos. Por quê? Até dentro do catolicismo, professor, existe uma série de traduções. O que é importante? Que essas traduções sejam fiéis ao texto, que não se deturpe a tradução. Agora, o que acontece de diferente entre uma e outra? E é aqui onde surge a discussão. A Bíblia Católica possui alguns livros a mais. Entendeu? Mas o que tem na Bíblia evangélica, chamem como vocês preferirem, protestante, evangélica, o que tem lá, tem na Bíblia Católica. Vai ter diferenciação, como eu falei, de tradução, mas os textos são os mesmos, os originais são os mesmos, e se tentou fazer uma tradução, então, dos originais. Agora, padre, por que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia dita, Bíblia dos protestantes? Houve um problema, aliás, houve uma interpretação que a Igreja Católica entendeu que Deus podia falar também em grego, porque são livros do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento é exatamente igual. Mas livros do Antigo Testamento que foram escritos em grego, numa das traduções não se aceitou esses livros. Era como se dissesse assim, professor, mas Deus não fala em grego, porque as outras línguas sagradas e originais eram o hebraico e o aramaico. Então Deus não pode falar em grego. Então por quê? Porque aí tem 7 livros, na verdade não dá 7 livros plenos, completos, mas tem partes, no final ali, por exemplo, tem partes de acréscimo de livros, né? E aí onde a gente encontra passagens distintas. Mas aquilo que existe na Bíblia Católica, existe na Bíblia Evangélica, com a diferença é que na Bíblia Católica, na interpretação da Católica, inspirada por Deus, esses livros também são revelação divina. Os evangélicos não aceitam esses 7 livros, tá ok? Mas o Novo Testamento é igualzinho. Muito obrigado, professor, pela sua pergunta. Continue com a gente. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, programa Respostas. Olha, já chegamos no 3º e último bloco do nosso programa de hoje. Terminamos o bloco anterior, onde o professor Rony Roriz perguntou qual Bíblia é a certa, a católica ou a dos crentes, ou dos nossos irmãos evangélicos ou protestantes, como assim a gente costuma dizer. Então eu dizia para vocês que a Bíblia Católica, no Novo Testamento, a Bíblia Católica e Evangélica, o Novo Testamento, 27 livros, iguaizinhos. A diferença, só para retomar para vocês, é com relação ao Antigo Testamento, tá? A Bíblia Católica, a Evangélica tem 39 livros e nós temos 46, tá? Então vejam que esses livros, eles são
livros considerados revelação de inspiração divina. Mas o que aconteceu com esses 7 livros? Porque os judeus da Palestina não aceitaram esses livros como revelação divina, né? E nesse sentido, os protestantes optaram por fazer esse caminho de não reconhecimento da canonicidade desses livros, né? Ou seja, não os consideram divinamente inspirados, né? Então nós temos na Bíblia Católica o Antigo Testamento 46 livros, porque eu disse para vocês que são 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica, tá? E na Bíblia evangélica o Antigo Testamento é composto por 39 livros. Vocês querem saber, gente? Se vocês querem saber quais são esses livros que tem a mais, eu procurei aqui, só para recordar para vocês, tá? Para ficar um pouquinho mais seguro, né? Nós temos esses livros que são considerados livros da Bíblia Católica. Então, Tobias, Judite, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. E tem uma pequena parte do livro de Ruth também. Então, para vocês perceberem que naquilo que tem na igreja, na Bíblia evangélica, tem na Bíblia Católica. A diferença é que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Por questões de reconhecimento, da canonicidade, da revelação, o caráter de inspiração que os protestantes não reconhecem desses livros. E nós católicos, sim. Então tem essa diferença aí que nós colocamos, né? Muito bem, na continuidade das perguntas, tá? Vamos fazer a pergunta da Vitalina. Vitalina lá do Jardim dos Estados. Saudação a todos vocês aí do Jardim dos Estados. Consegui ainda de novo hoje. Hoje eu tô bom de GPS, Fábio. Hoje eu consegui também de novo. Consegui de novo identificar, né? Pessoal do Jardim dos Estados, Deus abençoe a todos vocês aí. A Vitalina pergunta. Olha que pergunta interessante, gente. Sua filha vai na novena, missa, na Perpétuo Socorro. Às vezes a novena tem missa, às vezes não, né? Mas eu entendi. E sempre que ouve o testemunho das graças alcançadas, saem em prantos da igreja, pois há pouco tempo perdeu o cunhado. Aí ela me pergunta, onde erramos ao pedir a graça da cura para o meu genro? Por que não fomos atendidas? Pois é, Vitalina, a primeira coisa, meus sentimentos por conta dessa perda que eu tenho certeza que foi uma perda irreparável, uma perda que trouxe grande dor para todos vocês. E a grande questão que você está colocando hoje é uma questão muito séria. É por isso que eu falo que a gente não pode brincar com Deus e a gente não pode brincar de ser Deus. Veja, todas as nossas tentativas de pedir a Deus são motivadas pelo próprio Deus que fala, olha, você pede que será atendido. Como é que um filho pede um pão e o pai vai dar uma serpente? Nesse sentido, a gente percebe que Deus, nas nossas orações, quer sobretudo estabelecer uma relação conosco. Então, Deus sabe o que nós precisamos. O Pai sabe do que precisamos. Até quando Jesus faz recomendações em relação às orações, é muito interessante ele dizer, não fiquem vocês multiplicando muitas palavras, como fazem os pagãos, porque pensam que vão ser ouvidos pelo muito falar, pela insistência. Não esqueça que o Pai já sabe de antemão o que vocês precisam. Então, para perceber que a oração se trata de uma relação onde existem duas liberdades, Vitalina, a liberdade de Deus e a liberdade nossa. Então, nós somos livres para apresentar a Deus aquilo que nós, no nosso discernimento, achamos que é o melhor. Qual que é a diferença entre a nossa liberdade e a liberdade de Deus? Que Deus tem o panorama de toda a história da salvação. Deus tem a visão da onisciência e na sua onipotência sabe a razão última de todas as coisas. Esta razão para nós ainda, como liberdades que estão em caminho, na dimensão da peregrinação, Vitalina, é uma verdade que nós não temos ainda na sua forma plena. O que significa isso? Paulo diz, irmãos, nós caminhamos na esperança, não na visão. Ou seja, Deus nem sempre responde, digamos assim,
atende às nossas preces, mas Ele sempre escuta. Tem diferença nisso? Absolutamente. O fato de que Deus não tenha feito como nós gostaríamos que Ele tivesse feito, não significa que Deus não fez nada. Porque muito embora a gente pode pedir para uma pessoa que ela volte para esse mundo, que ela seja curada, que ela continue entre nós, nós não podemos esquecer, Vitalina, que chega um momento dessa vida que nós não podemos mais estar aqui. E aqui se trata da grande questão do olhar o todo, uma visão integral da história da salvação. Então a gente tem muita coisa que a gente não sabe e que Deus sabe. Então nós podemos dizer, não é que Deus não ouviu as preces. Vou dar um exemplo, Vitalina, que vai ajudar, eu acredito que vai ajudar a consolar o coração. Jesus, o que Ele pediu no Monte das Oliveiras? Qual foi a oração de Jesus no Monte das Oliveiras? Eu sei que você já lembrou. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Contudo que seja feita a sua vontade. O filho pediu. O que é afastar o cálice? O cálice com vinho significa sangue, sacrifício, morte. Pai, se puder, eu não queria passar por isso, mas eu não quero que sobressaia a minha vontade. Porque se essa for a sua vontade, eu vou pela sua vontade. O pai escutou a oração do filho? O filho morreu. O filho continuou na cruz, o filho padeceu, né? A nosso creio diz, né? Padeceu, morreu, foi sepultado. Aí onde foi que Deus respondeu? Porque na cruz, Vitalina, você não tem problema de você dar uma questionada em Deus, porque quando Jesus disse na cruz, meu Deus, por que me abandonastes? Então não tem problema essa angústia que você está, pai, por quê? Por que a minha prece não foi ouvida? Até o seu lamento se torna prece. Por que o Senhor não me escuta? Por que a graça aconteceu com outro e não aconteceu comigo? Pai, por quê? Então veja, Vitalina, que a oração é relação, mas são duas liberdades. Por isso que o padre questiona muito, quem fala assim, olha, hoje vai ter cura. Mas o que vocês estão achando? Que vocês compraram Deus? Vocês compraram o Espírito Santo? Eu falo essas missas de cura e libertação. Súplica por cura e libertação. Porque nem todo mundo vai sair curado dali. Eu já acompanhei pessoas que passaram por grande crise de fé e pessoas muito religiosas. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito religiosa, a irmã dela, gente, como ela confiava, como ela tinha certeza, ela tinha convicção de que não ia morrer com câncer. Morreu. Aí na crise de fé, porque eu fiz um processo, o processo da revolta num primeiro momento, né? Acompanhei na escuta e depois a pessoa vai reelaborando estas coisas. Por quê? A primeira pergunta que a gente faz, poxa, mas minha irmã tinha menos fé que os outros? Mas minha irmã era uma pessoa tão religiosa, era a pergunta que essa minha amiga fazia quando estava na sua crise de fé. Mas era uma pessoa tão religiosa? O que aconteceu? Então vejam, a honestidade dos pregadores de religião em não manipular o divino, marcando hora para cura. Deus não está a serviço dos homens da igreja. É a igreja que está a serviço de Deus, não é o contrário. Desculpem, é o exato contrário. Não é Deus que está a serviço dos homens. Somos nós, homens de igreja, que temos que estar a serviço. E o Espírito de Deus sopra onde quer, quando quer. O que significa esse quando quer? Significa que o tempo de Deus é distinto do nosso. Que a compreensão de Deus é distinta da nossa. Que no fundo, Vitalina, a resposta para essa pergunta nós só vamos ter no dia que nós estivermos face a face. Nem o padre pode te dar essa resposta agora. Porém, uma das coisas que a gente tem que fazer de vez em quando, falar para o Espírito Santo, Espírito Santo, me faz pedir o que eu preciso e não o que eu quero. Tá? Em última instância, Vitalina, todos nós tivemos experiências de orações que Deus não escutou. Não escutou assim, Deus escutou, mas Deus não fez como nós tínhamos entendido. Então por quê? A palavra de Deus já diz, nós não sabemos o que pedir, senão pela ação do Espírito, nem esse discernimento a gente tem. Por quê? Porque aquilo que eu estou pedindo é o melhor para mim, é o melhor para a comunidade, é o melhor para a salvação também das pessoas. E tem uma terceira coisa que eu gostaria de dizer para você, Vitalina, que quando eu vou no hospital, levar o sacramento da cura, a unção dos enfermos,
muitas das pessoas com as quais eu tive contato melhoraram depois da oração. Mas eu também tive gente que eu fui dar unção, tem uma história que eu sempre conto, eu fui dar unção, a pessoa pediu muito que eu suplicasse a Deus que ela estava preparada para partir. Eu cheguei na casa paroquial, depois que eu dei a unção, isso ficava uns 2 quarteirões da casa paroquial. O telefone tocou, a filha dela era uma catequista e ela comunicou que a mãe tinha partido. O que foi a cura aqui? O que é cura? Neste sentido, a gente pode colocar nossa esperança não no fato de que somente o corpo, a cura física. Por vezes, esse sacramento permitiu a pessoa fazer o quê? Sua preparação para a última viagem. Sua alma estava fortalecida, pura, estava preparada, serena para o último encontro. Então, cura aqui é uma questão um pouco relativa. Então, uma resposta que você não pode se dar. Se Deus não evitou que nem seu filho morresse, e não tem ninguém mais santo que o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é Deus. Pai, afasta de mim este cálice. Estou voltando ali para você perceber que como é que Deus responde. Deus respondeu ao Filho como? Vitalina? Ressuscitando o Filho. Porque a ressurreição é a glorificação do Filho. Porque o Pai diz, não, meu filho não vai ficar entregue à força da morte. Não vai ficar submetido ao poder da morte. Aí vem o resgate do Pai, porque no fundo, a ressurreição é a glorificação do Filho. O Pai não impediu que o Filho morresse, mas o Pai ressuscitou o Filho. Então essa angústia que você tem no coração, que você sai chorando lá da Perpétuo Socorro, é uma coisa muito natural, muito normal do coração. E essa sua chateação, vamos assim dizer, para não chamar revolta, né? É expressão da expectativa que você tem em Deus. Eu vou dizer assim, é uma decepção que você experimentou, mas nós temos que tomar muito cuidado. Nós podemos pedir, nós podemos suplicar, mas nós temos todos que nos submeter à vontade de Deus. E sabe de uma coisa, Vitalina? Olha só como compromete. Você lembra, você reza o Pai Nosso? Tenho certeza que você reza o Pai Nosso. É um modelo de oração cristã. Olha só. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Atenção. Dá medo quando passa, pelo menos eu, quando eu passo por esse momento da oração. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você está entregando um cheque em branco para Deus. Você está entregando, você está devolvendo a liberdade de Deus, por quê? Porque nós confiamos em Deus. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Deus tem a cura última para tudo, porque a nossa cura última é a nossa inserção no universo da divindade, e ali nós seremos em Deus plenos, sem dor, sem choro. É isso que Deus prepara, Vitalina. Então, Deus não vai nos desamparar, embora, por vezes, a realidade nos mostre o contrário. Então, aqui se trata do ato de confiança contínua. Embora Deus não responda como gostaríamos, a resposta que Deus dá é sempre a mais importante neste sentido, que realiza realmente o seu projeto. E chegando ao final do nosso programa, que pena, mas eu gostaria, nesse momento, de nos unir mais uma vez, como eu falei no começo do programa, a toda essa campanha, Toda Vida Importa, porque provavelmente nós vamos chegar aí ao patamar de 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas que deixaram este mundo por conta desta pandemia. Então eu quero pedir que essa bênção de Deus, por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, ao final desse programa, seja sobretudo bálsamo de consolo para o coração de tantos de vocês que nesse momento estão lembrando de pessoas concretas, de pessoas que vocês não puderam nem se despedir na última hora, não puderam mais ver o rosto. Quanta dor, quanta dor. Por isso, eu vou invocar essa bênção sobre todos aqueles que neste dia estão sofrendo pela perda dos entes queridos. Que pela intercessão de Maria Imaculada,
Mãe de nosso Senhor, Mãe da Igreja, Mãe auxiliadora e Mãe de toda consolação, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão pela presença de vocês, gratidão por estarem participando desse programa. Nós ficamos por aqui. A programação da TV Imaculada continua farta de tantas coisas boas para você, evangelizando, nos ajudando no nosso caminho da vida. Programa Respostas fica por aqui. Até o próximo sábado, se nosso Deus nos permitir. Até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração